Olá, vamos começar mais uma aula de probabilidade estatística. No caso específico aqui, vamos começar a saber qual a técnica mais adequada para os nossos dados. Nós vamos falar agora de retirar informação dos seus dados de uma maneira mais cuidadosa e mais precisa. Novamente, a indicação dos textos, os livros textos, novamente falando que o livro 2, ele é acompanhamento do primeiro livro. E deve ser seguido sempre que houver alguma dúvida que o primeiro livro não se esclareça. Muito bem. O nome da aula é Inferência Estatística, porque justamente agora nós vamos, como já disse, tomar cuidado com o tipo de análise que vamos fazer com os nossos dados. Os itens vistos nessa aula serão uma pequena introdução, com alguns exemplos, vamos falar de parâmetros estimativos e estimadores, finalmente fala de vício, consistência e eficiência. Esse assunto não termina nessa aula e continua com esse mesmo ponto que é a estimação na aula número 11. Novamente, nas próximas aulas 12 e 13, veremos estimação sob um outro ponto de vista. Por definição, inferência estatística é um conjunto de técnicas que objetiva estudar uma população através das evidências fornecidas por uma amostra. Isso é muito importante porque se você tem toda a informação possível de uma população, não tem significado você trabalhar em cima de uma amostra. A questão então é saber os aspectos da população sem ter que investigar toda a população. Observe que isso, na verdade, é muito difícil de fazer na maioria dos casos, né? Se por acaso você está fazendo um censo, durante o próprio censo, a população se modifica. As pessoas crescem, as pessoas morrem. Então, muitas vezes, a gente não quer fazer um censo, que demora muitos anos. A gente precisa de uma amostra, num determinado grupo, num determinado tempo curto, e tentar extrair o significado dela em relação à população. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples, né? Você e um amigo estão fazendo um trabalho no qual querem estimar, numa dada escola de segundo grau, que tem 1000 alunos, qual a proporção que pretende fazer vestibular. Aí você faz uma combinação com eles. Cada um de vocês vão sortear 20 alunos do grupo de 1000 alunos. Cada um independentemente, mas usando as mesmas técnicas. Então, por exemplo, você pode atribuir um número a cada um dos alunos e sortear esses números e definir qual aluno, ou melhor, quais alunos vão participar da pesquisa. Primeiro, será que os dados levantados independentemente por você e seu amigo vão ser idênticos? Segundo, se vocês repetirem o mesmo experimento desde a seleção da amostra, ou seja, uma nova amostra, vocês terão os mesmos resultados? Terceiro, mesmo sendo os mesmos, os dados mostrarão a mesma tendência? Observe que, nesse caso que eu falei, que sendo os mesmos, né, ou seja, as análises sendo as mesmas, será que eles vão mostrar as mesmas tendências? Isso são perguntas importantes se você realmente quer dar significado aos dados que você tem. Bom, e está aí a questão. Devido à natureza aleatória do experimento, dificilmente ocorrerá resultados idênticos. No entanto, esperamos que os resultados obtidos nos vários ensaios sejam coerentes. Se você faz uma seleção devidamente bem feita, se você faz uma análise devidamente bem feita, deve haver coerência dos dados, mesmo que o ensaio seja feito inicialmente com pessoas diferentes da mesma população. Bom, é claro, a única maneira que podemos ter a situação não aleatória é consultando com toda a população, como eu disse anteriormente. E, novamente, tem hora que a premência não é porque a população é grande. Tem hora que a premência é porque o tempo necessário para fazer a análise é curto. Então, sendo mais enfático ainda, né, muitas vezes é impossível você conseguir realmente o resultado exato. Além disso, tem outra variável importante a ser considerada. A população, durante o processo de pesquisa, pode mudar de ideia. Como é que a gente computa isso? Só para dar uma ideia de que isso quer dizer e como isso é corriqueiro, embora complicado, tem, por exemplo, pesquisas feitas sobre preferência de um produto, seja lá qual for, um biscoito, sabão em pó.
Também estimativa de votos em uma eleição. Todo mundo sabe, isso varia com o tempo. Varia de população para população. E aí, observe que, na verdade, na entrelinha, eu estou colocando a palavra estimativa. Como estimar se os meus resultados são bons ou ruins? Quais as melhores maneiras de estimar o resultado? Então, vamos agora começar a apresentar mais formalmente o que é inferência estatística. E a partir disso aí, nós vamos começar a fazer umas definições. Primeiro, uma anotação. Nós vamos notar a amostra pela variável x de n componentes, notada dessa maneira, que é também chamado de vetor. E vamos simplificar um pouco essa questão. Nesse caso, ele tem uma empresa fictícia que fabrica 100 equipamentos por semana. E vai verificar a confiabilidade desse equipamento em relação às variações de voltagem da corrente elétrica. E aí eles elaboraram certos testes padronizados, só que tem um pequeno problema, que não é nada pequeno. Eles são muito demorados e também são muito custosos. Então não dá para testar todos os equipamentos. Com isso, eles elaboraram a seguinte estratégia. Eles vão pegar e testar uma amostra de 5 equipamentos. A pergunta é, como é que eu vou selecionar os equipamentos? Que parâmetros eu vou usar? Que cuidados eu devo tomar? Vamos lá. Primeiro, talvez seja uma boa ideia verificar quais os dias os equipamentos foram produzidos. Pode ser que há problemas de produção devido, por exemplo, a estar chegando no fim da semana, as pessoas estão mais cansadas, ou devido a uma falha de energia elétrica no momento da produção. Também que máquinas. As máquinas podem estar tendo problemas, aí eu posso detectar através dessa amostra se a máquina tem um problema ou não. E além disso, os operadores dessas máquinas. Pode ser alguma coisa da falta de treinamento dos operadores. E também tem uma coisa importante, você verificar de quanto em quanto tempo e qual o tempo que você vai fazer essa amostra. É claro que eu posso colocar em muitas variáveis aí indefinidamente. É claro que quem vai definir isso é quem entende do processo e ele é que vai poder julgar os dados que são importantes. Vamos lá. Aqui tem uma proposta de abordagem, nem pior nem melhor que outras, apenas para a gente entender como é que o processo de avaliação e seleção de variáveis é importante. Aqui vamos sortear as máquinas testadas diariamente, tentando não repetir operadores e as máquinas. Vamos coletar as amostras durante um período de várias semanas. Além disso, eu vou apenas atribuir o valor 0 se a máquina for não confiável e 1 se for confiável. É bom chamar a atenção que a intenção de fazer essa distribuição de não repetir operadores e máquinas é justamente para tentar transformar a amostra numa amostra aleatória. Por exemplo, vamos dizer que eu tive uma amostragem dessa em determinada semana, e como é que eu faria o registro dessa amostragem no caso aqui de 5 amostras? Eu teria os resultados como 0, 1, 1 e 1, ou seja, uma máquina não confiável e 4 confiáveis, ou 1, 1, 0, 1, 0, ou seja, eu tenho 2 máquinas não confiáveis e 3 máquinas confiáveis. É apenas para vocês entenderem o que significa essa notação. Vamos a mais um exemplo aqui, um pouquinho mais, digamos, real. Foram feitos 10 lançamentos com dado. Eu registrei esses lançamentos e eu quero saber se esse dado é confiável ou não. No caso específico, eu fiz os lançamentos e teve esse resultado aí. Deu o lado 1, lado 5, novamente o lado 1, o lado 4, o lado 1 e assim por diante. Vamos lá. O que eu posso chegar a concluir a partir desses dados? Para isso, elabore-se uma tabela de frequências, como vocês já estão acostumados. Tá? A face é mostrada nessa tabela, a frequência que cada uma das faces tem e a frequência relativa também. Ok? Vamos agora analisar essa tabela com um pouco de cuidado. Então observem, eu repeti aqui a tabela e é bom chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, os dados parecem indicar um certo desbalanceamento, né? Observem só.
Não tem nenhum lado 6 nesses 10 lançamentos. Agora, é bom notar uma coisa, que mesmo um dado equilibrado pode descer resultados. Existe uma probabilidade de acontecer isso com um dado equilibrado. Mas e aí? O que isso sugere? O que é natural, o que é intuitivo, é que você faça mais lançamentos para ver se esses dados são consistentes. Ou seja, já temos uma abordagem aí. Você tentar repetir o maior número de ensaios para validar os dados colhidos anteriormente. Mas é bom que você tenha esses dados. Então, nesse caso, não pense em usar esses dados se por acaso você estiver jogando. Mais um exemplo? Vamos lá, para clarificar alguns pontos sobre essa questão dos parâmetros que nós vamos usar e as definições que vamos dar posteriormente. Você mudou de bairro e decide perguntar às pessoas no ponto de ônibus quanto tempo demora os ônibus que passam por aquele lugar, em determinada ônibus, determinada linha. E aí você faz a pesquisa rapidinha lá de 15 minutos, entusiasmado que você está com probabilidade estatística, e obtém essa tabela, essa amostra de dados aí. Bom, primeira coisa, qual o significado desses dados? Né? Será que significa que haverá uma espera de 10 minutos ou mais? Então vamos lá novamente pensar sobre como esses dados foram colhidos e os resultados que podemos tirar objetivamente deles. Bom, aqui temos alguns dados que você já conhece. A média, a moda e a mediana. A média é a média aritmética dos valores das demoras que você colheu na pesquisa. A moda é o valor mais frequente. E a mediana é aquele valor que 50% das amostras ficam acima dele e 50% fica abaixo dele. Então, observe que o valor mais frequente basta olhar para a lista de dados, é 10. Novamente aqui os nossos dados. E vamos agora avaliar o que aconteceu durante a pesquisa. Primeiro, observe que as opiniões foram baseadas em experiências anteriores, que possivelmente são diversas. Outras é que algumas pessoas podem estar mais atentas no momento da pesquisa, outras pessoas menos atentas. E, finalmente, os pareceres podem ser tanto otimistas quanto pessimistas. Resumindo a questão, tem muito de subjetivo nessa pesquisa. Então, a validade dessas avaliações é discutível. E é isso que a gente tem que ter o tempo todo, né? A gente tem que ter um estudo cuidadoso de como as amostras foram selecionadas, o que é que os números significam em cada um dos casos. E, novamente, nós temos que definir formalmente esses aspectos intuitivos que nós apresentamos até agora. Formalizando. Parâmetro. O que é parâmetro? As quantidades da população, em geral desconhecidas, sobre as quais temos interesses, são chamadas de parâmetros. Geralmente, mas não exclusivamente, elas são representadas por letras gregas. Estimador é outra definição, né? É uma combinação de elementos da amostra, construída com a finalidade de representar, ou melhor, estimar, um parâmetro de interesse da população. Nesse caso, eu diferencio o parâmetro de estimador, porque sobre a letra que representa o parâmetro, eu coloco o circunflexo. E, finalmente, estimativa, ou também estimativa pontual, é o valor numérico assumido pelo estimador. Ok? Agora que a gente já definiu os nomes, vamos começar a falar esses nomes em relação aos dados que nós estamos trabalhando. Então vamos lá. Exemplo de parâmetro, né? Θ, Mi, sigma, são alguns dos parâmetros que a gente vai usar recorrentemente durante o resto das aulas. Nesse caso, vamos para a notação, né? X, tá, é o elemento de uma amostra de uma população A. Vou grafar como Mi, subíndice X, a média de X referente a uma certa população. E Mi, subíndice A média da população referente a uma certa variável. Tá? Agora, estamos aqui com o estimador
E aqui temos θ circunflexo, μ circunflexo, sigma circunflexo, marcando que eles são estimadores. Isso aqui é uma observação muito importante, né? Observe que, pela definição de estimador, o estimador é uma função das variáveis aleatórias constituintes da amostra. Ora, se por acaso é uma função de variáveis aleatórias, então também ela é uma variável aleatória. Segundo, né, a distribuição de probabilidade formará a base para argumentações probabilísticas, ou seja, a distribuição de probabilidade do estimador. É aí que a gente vai extrair muita informação do que acontece com a população, tomando apenas por base a amostra. Vamos pegar um exemplo para deixar mais claro alguns aspectos dessa notação. Eu quero saber qual é a média das alturas dos jovens, e vou marcar essa média como μ, o parâmetro μ, com idades entre 15 e 18 anos, nascidos na região sudeste do país. Ou seja, a minha população está relativamente bem definida. E vamos selecionar agora Bom, agora vamos escolher a maneira com que eu vou tentar levantar a média. Então agora não é mais a média como parâmetro e a média como estimador. E lembre-se que o estimador é uma função dos valores da nossa amostra. No caso específico, observe que aqui nós temos 3 estimadores possíveis, todos compatíveis com a definição com as amostras. A primeira, eu pego simplesmente o mínimo e o máximo dos valores da amostra e divido por 2. Na segunda, eu pego o primeiro elemento da amostra e falo que isso aí é o resultado que eu quero. E, finalmente, eu pego a média aritmética dos valores da amostra. Bom, olhando assim, parece que um desses valores é melhor do que o outro. Mas vamos analisar com uma determinada massa de dados. Vou reenfatizar essa questão. Observe, então, novamente que μ1 é a média entre o mínimo e o máximo dos valores da amostra. μ2 é o valor da primeira amostra. E μ3 é o valor da média aritmética dos valores da amostra. Agora vamos pegar uma massa de dados e vamos ver o que acontece. Então está aí. Foi colhida essa amostra e vamos calcular cada um dos valores que temos aqui. Então lembre-se que agora eu tenho uma estimativa. Vamos ter 3 estimativas diferentes, que eu vou dar valores numéricos para o estimador. Observe que os dados que eu tenho para μ1, μ2 e μ3 são muito parecidos, apesar de eu fazer várias maneiras diferentes, usar várias estratégias diferentes. Isso é muito curioso, né? Observe, quando eu pego uma massa numérica, aí as definições parecem menos sólidas e menos óbvio qual é melhor do que a outra. Ou seja, vamos ter que tomar mais cuidado na hora que a gente for analisar os dados e também analisar o que é pior, o que é melhor, dependendo da situação. Vamos lá mais um exemplo, tá? Um exemplo bem simples e bem trivial que se faz correntemente. Aqui vai ser medido o apoio popular de um projeto de reforma agrária usando entrevistas em todo o país. E as respostas da amostra sim e não, ou seja, apoio ou não apoio o projeto. Nesse caso, eu vou pegar uma amostra de 400 pessoas e vou seguir o modelo de Bernoulli, que vocês já viram antes. Ou seja, 1 para sim e 0 para não. Bom, vamos usar agora um estimador que é intuitivo. Eu vou pegar o número de entrevistados que apoiam o projeto e dividir por 400. Tá? Dá uma proporção justamente entre os entrevistados, quais os que apoiam e quais os que não apoiam. Formalmente eu posso escrever isso da seguinte maneira, né? P igual a soma de x1, x2, etc e tal, x400, porque só valem 1 ou 0, ou seja, a soma total vai dar justamente o número de entrevistados que apoiam o projeto, da amostra de x1 até x400. Agora vamos
e por outra abordagem. Suponha agora que temos uma amostra de tamanho N retirada de uma população, ou seja, vai de X1 até Xn. Denotemos os parâmetros média, variância e proporção de certa característica dessa população por μ, sigma ao quadrado e p. Então vamos aos estimadores que vamos chamar de naturais. Depois a gente vai entender por que esse termo natural. Então são esses aí. Um é a média aritmética. O segundo é a variância. E o terceiro é um que a gente acabou de ver, né? O número de itens com características na amostra, dividido por N. Vamos então pegar com essas definições um exemplo numérico para analisar melhor o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, foi coletada uma amostra de pacientes com um tipo de câncer. E aí foram medidos os tumores através de raio-x em centímetros quadrados para o tamanho do tumor. Então, essa amostra que vocês veem aí, e a partir daí nós vamos tentar saber qual a variabilidade do tamanho dos tumores, usando então, é claro, a variância. Então eu vou considerar, vou dar as seguintes propostas para os estimadores. 1, a definição de variância, e 2, uma coisa diferente, que é o quadrado da diferença entre o máximo e o mínimo dividido por 2. Tá? O primeiro é a variância dos dados, como eu já disse. E o segundo, vocês já viram isso, é a semi-amplitude desses valores. Bom, com essa massa de dados, vamos calcular cada uma dessas propostas para estimadores e obter uma estimativa. E nesse caso, observe que tive a estimativa para o caso 1, o sigma 1, 0,67. E no caso da semi-amplitude, 1,69. Observem bem. Os resultados são muito diferentes. Mas isso não quer dizer que um está mais certo que o outro. São apenas maneiras diferentes de enxergar o mesmo problema. Vamos agora a algumas definições que vão facilitar a nossa escolha por um estimador ou outro. A primeira delas é de vício. A gente diz que o estimador não é viciado ou não enviesado, que é um outro termo que é usado para um determinado parâmetro, se por acaso a esperança do estimador é igual ao parâmetro. Fiquem calmos que a gente vai exemplificar isso. Ou seja, o estimador é não viciado se o valor esperado coincide com o parâmetro de interesse. Agora observe que essa definição deve valer para quanto seja o número de amostras. Tá? Para qualquer número de amostras isso tem que valer. Outra definição é de consistência. Se temos estimador, e nós acreditamos que ele é consistente, se por acaso o limite quando o número de amostras vai ao infinito, nós temos primeiro que a esperança do estimador coincide com o parâmetro. E segundo que a variância vá a zero. Bom, nessa definição, o estimador necessita ser não viciado para valores grandes de n. Vamos deixar um pouco mais clara a questão de consistência nas nossas definições. Nós temos a população e aqui nós conhecemos a média e a variância dessa população. E agora nós temos uma amostra de tamanho n obtida para estimar o parâmetro μ. Ok? Então nós já conhecemos a média de toda a população. E vamos ver a consistência, ou seja, como é que bate a escolha do parâmetro μ de uma amostra e o valor que nós conhecemos de fato. É um belo teste, né? Então vamos lá. Nós usamos o estimador com uma média aritmética da amostra e temos n elementos nessa amostra. E vamos supor que X siga algum modelo de média e variância, não um modelo específico, um modelo qualquer. Bom, pelas propriedades de esperança e de variância, nós podemos pegar e calcular isso teoricamente. No caso, vocês peguem lá, verifiquem as propriedades, isso é apenas uma sequência de propriedades. A esperança da média é calculada aí ao somatório das
esperanças de cada uma das amostras dividido por N. No final das contas, chega a conclusão de que a esperança do nosso parâmetro N1 é exatamente a média. E a variância? De novo, eu uso as propriedades da variância e chego à conclusão de que, no caso, a variância nesse caso é σ2, que é a variância do grupo geral da população, dividida por N. Então, observe que nesse caso aqui, esses parâmetros batem perfeitamente, demonstram perfeitamente que nós temos um caso não viciado e consistente, já que E de μ1 é exatamente μ, primeira condição que temos, que é que não seja viciado. E observe que quando N cresce, a variância de μ1 decresce, exatamente como era esperado para a consistência. Muito bem, essa é a conclusão que a gente chega, né, que a média é o estimador consistente para mim. Agora vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor, mais precisa. Vamos falar que agora não é qualquer modelo que ele tem, é o modelo normal. Lembre-se que o modelo normal é muito importante e nós vamos ver de agora em diante qual é a importância dele de maneira mais profunda. Então vamos fazer o seguinte, observe que os resultados que nós calculamos permanecem válidos, já que os resultados são para qualquer tipo de modelo. E agora vamos testar um novo estimador. No caso, o estimador é a mediana dos valores. Então vamos verificar o que acontece com a mediana. Tá? Observe o seguinte, isso é importante. No caso específico do modelo normal, a mediana é uma tendência central, né, porque ele é simétrico. Vamos lá. A gente vai calcular de novo o estimador. Esse cálculo é um pouco mais difícil e se vocês quiserem, façam como exercício. Tá? E chegamos a esses resultados. Ou seja, novamente, nós vemos que esse M2, no caso, a mediana, também não é viciado e é consistente com a média. Beleza, então tanto eu posso usar a mediana quanto a média aritmética para conseguir fazer a estimação. Vamos agora examinar a questão da consistência. Tá? De novo, eu tenho uma amostra de N elementos de uma população, com média e variância respectivamente iguais a μ e σ2. Vamos agora fazer uma demonstração. Então, cuidado na sequência de operações, vejam atentamente, eu sugiro que vocês parem um pouquinho, compreendam o que está acontecendo e só depois passe para a próxima equação, para a próxima sequência de equações. Então vamos lá. Estou calculando a esperança de sigma e vou usar sistematicamente uma série de operações e propriedades da esperança e da variância. Ora, a primeira coisa que vocês têm que notar aí é aquele velho truque matemático de você somar e subtrair, né? A passagem da primeira equação para a segunda, eu simplesmente somo e subtraio μ. Depois disso, eu continuo o desenvolvimento, separando os somatórios, e finalmente eu obtenho esse resultado, que a esperança de sigma 2 é essa, n-1 sobre n, sigma 2. Observem só então a questão aí. Então a variância pinta como que? Quando você faz n tender a infinito, não vai tender a zero. Então não é consistente esse nosso estimador. Bom, além disso, o estimador é viciado. E aí, o que eu faço? Lembre-se que não pode depender de n. Bom, dá para dar um jeito nisso. Se eu multiplicamos o estimador por n e dividimos por n menos 1, e refazemos os cálculos, que é muito simples, são uma sequência muito rápida, já que esses valores são constantes, nós obtemos um estimador S2 que não é viciado e é consistente. E, na verdade, muito útil em muitas situações. Vocês vão ver isso bastante se forem aprimorar seu conhecimento de probabilidade estatística. Então, nesse caso, para os cálculos, podemos usar essa expressão aí. E esse estimador é chamado de variância amostral. Tão importante que ter um nome especial. Até agora, nós vimos vários tipos de estimadores diferentes. Né? E estimadores, temos essa maneira de selecionar os estimadores.
Mas temos estimadores que são não viciados e também são bem definidos, mas para usar. Um parâmetro que a gente pode adicionar é a eficiência no cálculo desses estimadores. Nesse caso, tem uma definição legal aqui para a gente usar, que é a seguinte: se eu tenho dois estimadores, nesse caso aqui θ1 e θ2, não viciados para um determinado parâmetro, no caso θ, dizemos que θ1 é mais eficiente do que θ2 se a variância de θ1 for menor que a variância de θ2. Ou seja, finalmente temos uma maneira de selecionar um estimador em relação a outro, sob o ponto de vista de eficiência. Então vamos a um exemplo. Nós já vimos dois estimadores para a média e vimos especificamente um caso da distribuição normal. E esses casos são μ1, que é a média, e μ2, que é a mediana. Muito bem, vamos calcular as variâncias dos mesmos e vamos ver o que acontece. Esses resultados já foram calculados antes, então é só simplesmente pegar os resultados anteriores e fazer uma divisão. Nesse caso, chegamos à conclusão que a variância de μ1 sobre a variância de μ2 é 2 sobre π. Como π é 3 e alguma coisa, chegamos à conclusão que a variância de μ1 sobre μ2 é menor do que 1. Ora, e se é menor do que 1, nós temos que a variância de μ1 é menor que a variância de μ2. O que nos leva a concluir que μ1 é mais eficiente do que μ2. Por essa aula nós terminamos os assuntos de estimação. Na aula 11 veremos mais estimação, que vai ser inferência estatística, estimação, parte 2, onde entraremos com mais dados e com mais precisão em algumas definições. Apenas eu quero chamar a atenção que esse tipo de operação é feita atualmente, por exemplo, para a tradução de textos na internet. Algumas das ferramentas que se encontram para a tradução de texto usam avaliações estatísticas, usam inferências estatísticas. Em particular, caso vocês vejam a Scientific American desse mês, tem um artigo lá que fala justamente desse tipo de programa. Obrigado.